Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para as nossas atualizações climáticas desta terça-feira, hoje é 16 de abril de 2024, né? Vamos dar um panorama aí sobre o Brasil, América do Sul como um todo, falar de El Niño, Laninha e também de Estados Unidos. Então, senta que lá vem história para essa terça-feira. Então, hoje a gente observa aqui. E vamos falar de frio, né? Bastante frio. Então, observem que a previsão é de bastante de chuvas, né? Sobre toda essa faixa central. A frente fria está sobre o sul do Brasil, já levando chuvas, como a gente pode ver aqui nas imagens de radares, né? Então, você tem muitas chuvas ocorrendo sobre grande parte aqui das áreas produtoras do Mato Grosso do Sul, do Paraguai, né? Partes aqui do Paraná, pegando Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, como a gente já vinha comentando com vocês. Então, quando a gente olha os mapas, a gente observa que realmente há previsões de muitas chuvas para o sul do Brasil, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essa metade mais sul do Paraná, pegando também sul do Mato Grosso do Sul, que é de suma importância aí para o desenvolvimento das lavouras de milho, safrinha e de trigo, e bem como também sobre toda essa faixa norte e oeste do Brasil. Isso por conta que os ventos sopram aqui, né, do Atlântico, passam pela Amazônia e descarregam aqui, né, vem aqui para o sul. Então esse caminho aqui, né, que faz os corredores de umidade, levam chuvas aqui para o sul. E toda essa faixa mais central, com pouquíssimas chuvas aí nesses próximos dias, né, nessas próprias horas aí. Somente amanhã o tempo vira um pouquinho aí no dia 17, por conta que a frente fria avança um pouco sobre a região sudeste, por conta que já a partir de amanhã essa massa de ar polar entra no sul do Brasil e já derruba as temperaturas já na madrugada de hoje para amanhã. Amanhã o tempo já amanhã de manhã, né, já amanhece com temperaturas bem baixas aí no Rio Grande do Sul. E reparem que aos poucos essa frente vai avançando sobre a costa da região sul, por conta aí da entrada da massa de ar polar, que ao avançar ela empurra um pouco a frente fria. Então teremos aí uma semana de chuvas em grande parte aí do Brasil. Reparem, né, que temos chuvas. E aí a semana volta a ser marcada aí por chuvas em grande parte do Brasil, quando a gente olha aí os mapas acumulados de chuva dos próximos 5 dias, né, de hoje até sábado, dia 20. E na próxima semana, a mesma coisa, bastante chuvas por conta de uma outra frente fria que avança a partir de segunda-feira, dia 22, sobre o sul do Brasil. E depois também ali, quando a gente olha, reparem que há bastante chuva também no sul. Então, e no extremo norte. Então, os dois extremos com muita chuva, né, nos próximas semanas aí, e aí começa a diminuir o que a gente já vinha comentando com vocês, já começa a diminuir as chuvas em toda a faixa central. Porém, todavia, entretanto, reparem que os modelos, apesar desse tempo mais aberto aí no final de abril, início de maio, ele começa a colocar uma possibilidade de chuvas na segunda quinzena de maio em algumas áreas, tanto, né, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, Minas, e não descartamos a possibilidade de que uma dessas frentes consiga avançar e pegar algumas regiões aí do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre, tá? Ou seja, o fato de você estar com o El Niño já em processo já de quase neutralidade, reparem aqui, ó, não, você tem um El Niño com temperaturas quase dentro já da normalidade e a atmosfera aqui já respondendo, né, quando a gente olha
o índice solar, a gente observa que a atmosfera já está mais para neutralidade até do que para o aninho. Isso pode fazer com que uma ou outra frente ganhe um pouquinho mais de amplitude ali em maio e traga chuvas. Lógico que essas chuvas em maio, nas regiões do Cerrado, serão de fraca intensidade e bem pontuais. Ou seja, a partir da semana que vem, a partir aí do dia 25 por aí, né, meados da semana que vem, a tendência é que as chuvas fiquem mais voltadas ao sul, né, pegando ali tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, pega também Paraguai, Argentina, sul do Mato Grosso do Sul, partes aqui de São Paulo, não, mas pouco, e elas começam a migrar, e lógico, bem mais concentradas no extremo norte por conta ainda da zona de convergência. E aí quando a gente olha os mapas de previsão, a gente observa que maio realmente, né, sem nada de chuvas aqui, mas olha só, junho, e por conta da formação da laninha, as chuvas deverão realmente só se confirmar ali em outubro. Mas isso é papo à frente. Mas o que a gente tem que falar agora também é sobre o frio, né? Como eu disse, a partir de amanhã, né, a partir dessa madrugada, uma massa de ar polar avança, vai levar amanhã, dia 17, já o declínio acentuado das temperaturas em toda a região sul, onde os termômetros podem sim marcar temperaturas abaixo de 10 graus nas regiões serranas, né, aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, extremo sul do Paraná, mas não há riscos para geadas. Pode ter alguma chuva congelante, alguma coisa assim? Pode, uma vez que ainda entre amanhã e quinta-feira, algumas áreas, principalmente amanhã, dia 17, ainda tem algum pouco de nebulosidade, né, nessa faixa de Santa Catarina. Então, aquelas regiões de altíssima altitude, aí você tem temperaturas muito baixas e possibilidade de chuva, se você pode ter aí chuvas congelantes, né? Aquela chuva congelada tal pode ocorrer. E reparem que toda essa vai até isso aqui é dia 19 no sábado, né? 20 no domingo, ela já perde. E quando a gente olha aqui, a gente observa que o centro de alta pressão, né, que é o frio, que é a massa de ar polar, está ali em 1022. Ela é muito ela é alta, né, para trazer frio, mas ela é baixa para trazer um frio intenso. Aqui deveria ter, para ser um frio, para trazer geadas amplas, tal, que devia estar acima de 28, né, 1028, 1029 para cima, tá? E o que está mostrando aí é um frio normal, nada demais. É a primeira onda de frio, ela vai ficar mais restrita aqui ao longo dessa semana sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Aqui, né, a gente pode ver esse centro de alta pressão aí em torno de 1022, 1020, 1022, tá? E depois ela migra um pouco ali no final de semana para a região sul sul de Minas Gerais. Porém, olha que interessante aqui, quando a gente olha a linha mesmo, então ela está vindo aqui, então você tem o centro de alta pressão aqui, essa manchinha vermelha, ela tá, e a hora que ela entra, ela se afasta do sul e vai aí no final de semana para as regiões mais para São Paulo e sul de Minas, ela fica muito mais oceânica. Lembra que uma vez eu comentei com vocês que eu falei, por que não se pode falar em geada com tanta antecedência? Porque se ela for mais continental, como está sendo agora, aqui, né, quando a gente pega ela aqui, quando ela é continental, ela traz frio um pouco mais intenso. Quando ela é oceânica, como a gente está vendo aqui, ela traz, além da temperatura baixa, um pouco mais de umidade. Então, ela atenua um pouco esse efeito das quedas das temperaturas. Então, realmente, quando ela entra, essa massa de ar polar avança sobre a região sudeste, ela fica mais oceânica, né? Então, ela traz um pouco mais de umidade, atenuando aí o frio. Então, o final de semana vai ser marcado pela primeira onda de frio em toda a região sul, sudeste? Sim, vai ser.
mas nada que isso traga problemas. Pelo contrário, as temperaturas não devem cair abaixo de 10 graus. Lógico, você pega uma região de altíssima, Maria da Fé, Minas Gerais, Poços de Caldas, que está a 1.600 metros, lógico que pode fazer 8 graus, lógico, mas não é tipo Campos do Jordão, né, que está ali, lógico que pode fazer, pega igual no sul, pega Gramado, Caxias, Urupema, Urubici que está 1.600, 1.700, lógico que pode fazer frio um pouco mais forte, lógico, muito mais por conta da altitude do que propriamente, né, a massa de ar polar. Mas é isso que vai acontecer. E agora, nós vimos ontem no relatório da USDA mostrando que já iniciou o plantio da soja nos Estados Unidos, né? O relatório de ontem mostrou já um avanço rápido do plantio da soja, mostrando realmente que eles estão com um apetite maior para o plantio da soja do que do milho, né? Então, os dois bem mais adiantado. E não há previsões de chuvas que possam impossibilitar ou prejudicar o andamento do plantio. Pelo contrário, a previsão é de algumas chuvas, dentro de uma normalidade lá para eles, tá? E nada de muito alarmante lá. Pelo contrário, as condições estarão agora no mês de abril extremamente favoráveis ao desenvolvimento aí, ao plantio e desenvolvimento das lavouras. Repare que tem chuvas toda semana, um pouco mais, um pouco menos aí, mas tem chuva chegando. O mês de maio está mostrando um pouquinho mais de chuva, uma outra semana. Isso pode atrasar um pouquinho, mas nada demais, tá? E segue aí dentro de uma normalidade. E quando a gente olha os modelos mensais, tá tranquilo, tá? Tá tranquilo. Só o mês de agosto aí mostrando uma anomalia aí um pouco negativa das chuvas, mas pessoal, olha isso aqui não passa de 20 milímetros por um mês inteiro, não é uma seca severa. Então, se vocês olharem alguém falando de mapa de anomalia, não sei nem se postaram nada, e mostrar essa mancha vermelha e falar que vai ser seco, muita atenção, porque olha aqui a legenda, é 20 milímetros, o outro aqui mais escurinho, 30 milímetros, 40 milímetros, abaixo da média. Uma pancada de chuva a mais já iguala isso, então muita atenção. Mas que está mostrando que, por conta aí de uma laninha, há uma possibilidade. Mas se você pegar o modelo australiano, cara, ele está dando que agosto, setembro ainda está ali dentro de uma normalidade, tá? Só o modelo americano que realmente, ó, em agosto, em julho, ó, tá dando já uma tendência de laninha, mas ainda é só o americano. Todos os demais tá dentro de uma normal, ou seja, vamos ter laninha? Sim, vamos ter laninha. Só que muito mais para o segundo semestre do que para o primeiro. E se isso acontecer de verdade, a safra norte-americana está garantida, certo? Por conta de chuvas recorrentes. Pode ter aí 10, 15 dias sem chover em agosto? Em julho? Pode, mas isso não traz prejuízos nenhum. Lembrando que os Estados Unidos ficou 3 anos sob efeito da laninha, como nós aqui também, e os prejuízos foram mínimos lá, hein? Lembre, até quando teve a grande seca aqui no sul, que foi 20, 21, 22, a safra de 22 deles não foram assim, foram relativamente boas ainda. E quando a Argentina quebrou o ano passado com 23 por conta de uma seca terrível, 23 também não foi nada de excepcional lá para eles. Lembra até que estava muito seco no começo, depois igualou e foi tudo bem. Então, muita atenção do que pode vir pela frente aí para os Estados Unidos, tá? Não vejo ainda grandes problemas, pelo contrário, eu aposto numa safra não cheia, mas dentro de uma normalidade. Veja aqui no Brasil, independentemente se é 146, 147, como a Conab está falando, ou se é 150 e pouco, como algumas consultorias estão falando, mas a safra brasileira veio relativamente boa, tá? Quebrou, mas veio relativamente boa, assim como também a Argentina, vem vindo muito bem, tá? Mas vamos dar uma olhada ali, porque por enquanto não tem nada de
excepcional para os Estados Unidos com relação a um clima desfavorável. Pelo contrário, está um clima mais favorável, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo alerta.